Olá, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o domínio da cognição. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre os processos envolvidos com a, a primeira parte da taxonomia, aquela que a gente tem desde da avaliação original. Então, a primeira questão para a gente recapitular, esse acho que foi o último slide da apresentação passada, é a mudança que houve da taxonomia original para a taxonomia de Bloom. A grande diferença nesse processo está relacionada à questão do conhecimento. Então, aqui no nível de conhecimento, a gente entendeu que é uma questão não mais de estrutura cognitiva, mas é uma questão de conteúdo. Então, esse conhecimento ele acabou sendo movimentado para uma outra área, que a gente vai ver no próximo vídeo, e a gente traduziu esse cara para um verbo. Então, quando eu quero fazer uma ação relacionada a conhecimento, normalmente eu estou preocupado em lembrar aquilo. A outra grande mudança, a segunda grande mudança, ela acontece aqui, na mudança da avaliação e síntese para avaliar e criar. A gente passa a perceber com o tempo que o processo de criação que envolve o processo de síntese, que é um pouco maior, né, mais abrangente que o processo de síntese, ele é um processo cognitivamente mais complexo do que justamente a avaliação. Eu preciso ter uma boa capacidade de avaliação para conseguir criar coisas que sejam úteis, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje da revisada. Então a gente vai comentar com vocês hoje essa questão. A primeira questão é que o domínio cognitivo, a gente pode interpretá-lo como sendo ações. Então, quais são as ações que eu quero que o meu aluno faça? Então, não é sobre o que eu quero que ele saiba, não é conteúdo, mas sim quais são as ações que eu preciso, quais são as estruturas. E da língua portuguesa, né, de qualquer língua, né, a classe gramatical que traz para a gente a noção de que eu estou fazendo alguma coisa, que alguma coisa acontece, é o verbo. Então, por isso que a gente vai acabar identificando todo o domínio cognitivo em estruturas verbais. Esses são os nossos 6 níveis, né? O relembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. E a grande diferença, então, da taxonomia original para essa é a mudança de ordem do criar e do avaliar. O restante a gente só explana eles como verbo. Então vamos passar rapidamente sobre cada um deles para a gente entender o que eles significam. O nosso primeiro nível, né, o relembrar. O relembrar está associado, então, a essa questão de conseguir trazer à mente trazer da sua mente informações que você aprendeu em um determinado momento, que você conseguiu armazenar na sua memória. Existem duas subclassificações, o reconhecer e o recordar. Qual que é a diferença? O recordar eu pego para você e falo assim, olha, quando foi a independência do Brasil? Quando é que foi a Revolução Francesa? Você se lembra disso. Então você precisa de uma informação, você volta na tua mente e recupera aquilo ali. O reconhecer é quando você é apresentado a alguma coisa e você tenta falar de onde é isso, o que é isso. Então, presente com alguma estrutura, aquilo traz uma lembrança. O reconhecer pode ser coisas tão simples quanto reconhecer o nome das cores. Então, eu quero mostrar o amarelo e falar, esse é amarelo, esse é verde, esse é azul. Já o recordar, eu peço para ele, olha pessoal, vocês lembram o que a gente fez ontem? Ah, professora, ontem a gente fez um desenho com aquarela, né? Então, há uma diferença semântica entre os dois, mas essa ideia dos vários verbos não é que são classificações diferentes. A gente empacota todo mundo no primeiro nível, que é esse nível onde eu estou preocupado em como eu consigo recuperar informações de longo prazo. Como eu já comentei em alguns outros vídeos, né? Depois que eu consigo memorizar, que eu tenho essa capacidade, fica mais simples e muito mais fácil a gente fazer as outras etapas. Por exemplo, entender. Qual é o processo do entender? É a gente conseguir, ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, conseguir gerar um significado daquilo. Então ouvir uma música, uma melodia e entender que instrumentos estão naquela melodia. Mas para eu entender os instrumentos que estão na melodia, eu precisei memorizar o som dos instrumentos. Agora eu já sei quais são os sons. Eu consigo começar a separar o que cada instrumento está fazendo.
eu consigo entender a linha melódica, eu consigo entender uma série de questões, porque aquilo faz parte da minha cultura, faz parte do meu imaginário. Então eu passo a entender alguns verbos que estão aqui, né? Mais para a gente entender o contexto disso, né? Entender, interpretar, exemplificar, classificar, resumir, inferir, comparar e explicar. No próprio livro, né, na taxonomia revisada, né, o próprio Anderson e o grupo que projetou essa revisão com ele, né, fala, olha, esse é o verbo mais abrangente. Então eu posso olhar algum desses caras e falar assim, mas peraí, para eu explicar o 2.7, eu não preciso ter uma capacidade de analisar o que está acontecendo lá dentro? Então ele não está perto do nível 4? Sim. Na hora que eu quero inferir alguma coisa, eu não tenho que avaliar se a minha inferência está sendo correta ou errada? Sim. Então, essas divisões, elas não são completamente sedimentadas. Então, assim, não é que termina um, começa o outro. Há uma margem. O próprio conhecimento humano tem essa noção de flexibilidade. Então, como é que eu ajusto essa questão, né? O entender acaba sendo essa classificação, segunda classificação, a classificação mais abrangente, né? A ideia é essa de construir significado. Então, eu vejo um texto e eu consigo separar quais são as operações matemáticas que eu tenho que fazer daquele problema. Eu li em texto, em português, e eu começo a entender quais são as coisas. Alguém me contou alguma coisa, eu consigo replicar aquilo de uma maneira em outras palavras ou em outras situações. Então, essa é o segundo nível. Quando eu entendo, quando eu consigo pegar uma informação, traduzir para outro nível, quando eu consigo explicar aquilo, quando eu consigo resumir, classificar o que é importante, a gente tem uma capacidade de colocar aquilo em ação. Então a gente pode ir para o nosso próximo nível. Então eu vou aplicar os meus conteúdos, eu vou aplicar aquilo que eu conheço. A gente tem duas subdivisões, o executar e implementar. Aqui é uma coisa mais simples, uma divisão semântica, né? O executar é mais atrelado a algum conhecimento que você conhece, que você já sabe, que você já entendeu. Eu só tô pedindo para você repetir. Então, encher um copo d'água. Você vai lá, você tem que apertar o botão da água fria ou da água normal. Eu vou pedir para você fazer uma divisão de dois números, né? Eu conheço o procedimento, eu já entendi o procedimento, eu só vou executar aquilo. O implementar, ele tem uma característica um pouquinho mais alta, que é quando eu vou fazer alguma coisa mais nova, uma coisa diferente. Então eu vou fazer um desenho de uma história que a gente acabou de ler. Então a gente leu a história lá dos Três Porquinhos. Vamos fazer um desenho da cena que você achou mais interessante dos Três Porquinhos. Esse desenho não é uma coisa que ele já viu, ele não está reproduzindo um desenho, então ele não está simplesmente executando uma coisa que ele já fez. Tem um de criar uma coisa diferente, mas não é uma criação no sexto sentido, lá no criar. É uma criação de uma coisa que a princípio eu não havia feito de maneira igual anteriormente. Mas o contexto é esse, é simplesmente usar um procedimento ou executar alguma coisa no dia a dia. Esses são os três níveis os três níveis iniciais, e são os níveis mais importantes, de certo modo, porque eles vão dar a base da gente conseguir operar e fazer as coisas no dia a dia. Os três próximos níveis, algumas pessoas chamam eles de atividade de nível superior, né? Porque eles trazem uma complexidade maior, começam com o analisar. Então, analisar é quando eu consigo quebrar uma informação, eu consigo quebrar alguma coisa em vários níveis, e aí com esses vários níveis eu consigo começar a ver como é que aquilo se comporta com as outras partes. Então eu vejo de maneira, algumas coisas bastante simples, né? Então, cadê? Vamos colocar algum exemplo. Eu tenho lá um exercício de matemática. 4 mais 4 é igual. Então vamos analisar o que é isso. A análise, eu preciso separar o que é número, entender o que é número, entender o que é grandeza, entender que isso aqui é uma operação de soma, entender que isso aqui eu tenho que dar um resultado. Se eu colocar alguma coisa a mais, então vezes 2, né? Eu tenho que começar a organizar. Peraí, eu sei que as operações têm prioridade. Qual que é a prioridade relacionada aqui, né? Quem que está antes? Quem que está depois? É a ordem que é importante ou é só a sequência? Ou depende de qual operação está sendo realizada? Então, essas estruturas onde eu pego um conceito, uma área, eu começo a quebrar e tentar entender como é que elas
funcionam de maneira separada e como é que elas funcionam de maneira junta, é o que a gente vai chamar de analisar. Isso é o que a gente lá atrás, né, na primeira aula, a gente falou, por exemplo, do opúsculo, ele vai falar de meditação, né? Você conseguir quebrar, meditar nos níveis mais baixos, não mais baixos, mas mais profundos, entender o que está acontecendo. O quinto nível é a avaliação. Então, a avaliação é a capacidade de julgamento. Então, mas não é um simples julgamento, porque aqui eu não estou preocupado com a preferência. Então não é o que eu gosto, não é o que eu acho que é melhor. Aqui é uma capacidade de julgamento de olhar uma situação concreta e avaliar se é melhor fazer A ou B, dado um determinado critério. Então eu tenho que multiplicar dois números. A gente tem que ir lá multiplicar dois números. Então eu quero 17 vezes 3. Há várias maneiras de fazer essa multiplicação. Existem vários algoritmos que a gente pode fazer essa multiplicação, né? Depois de um tempo, a gente está acostumado a decorar a tabela da multiplicação de números individuais e fazer o vai 1, o vai 2. Então, aqui, 7 vezes 3, 1, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, vai dar 51, né? Eu posso fazer assim, ou eu posso também chegar e falar, nossa, é 7 vezes 3. Então eu posso fazer 17 mais 17 mais 17. Estou fazendo isso 3 vezes. 7 com 7 dá 14. 14 com 7 dá 21. 1 vai 2. 2 mais 1 mais 1 mais 1 dá 3. Opa! 2 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5. 51. São dois processos diferentes. Qual deles é melhor? Depende do critério. Eu estou preocupado com facilidade, eu estou preocupado com velocidade. Então, o julgamento está entre conseguir olhar alguma coisa e, baseado num critério objetivo, não subjetivo, a gente conseguir validar, a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, o 5.2, por exemplo, uma crítica. A crítica não é gostei ou não gostei, não. Isso aqui pode ser muito lindo, pode ser muito bonito esse texto, mas está em forma de poesia, a gente pediu uma dissertação. Né? Então, eu estou fazendo crítica baseado em estruturas e critérios que a gente conhece, comparando se aquilo vai se adequar ou não. Essa é uma capacidade bastante complexa, porque se a gente parar para pensar, a gente depende quase que exclusivamente, ou no nível muito alto, da capacidade de lembrar. Porque para eu poder julgar, eu tenho que ter vários exemplos de várias coisas e começar a analisar quais são boas e quais são ruins. Então eu preciso ter um conjunto bastante grande de informação memorizada. E a nossa última camada é a criação. Então criar é juntar elementos e formar algo novo, né? Então eu vou pegar várias estruturas existentes, recombiná-las e eu passo a ter uma nova estrutura, eu passo a ter uma maneira diferente de apresentar aquelas informações, né? Esse é o processo mais complexo e a gente tem um quê de usar todos esses outros para trás. O que é importante falar? A criação não é criar uma coisa inédita. Nossa, agora eu vou revolucionar e criar uma coisa completamente diferente. Ela é criação à medida que ela é nova para a gente. Então, quando um aluno tá lá fazendo as contas, você acabou de explicar a regra de mandar para a esquerda, vai com o sinal invertido, quando você passa o número para a esquerda e para a direita. E aí, de repente, ele está em outro contexto, está fazendo alguma outra matéria que precisa fazer alguma conta, ele está fazendo a conta, de repente ele percebe que se ele usar esse conceito de vai para lá, um sinal invertido, isso traz um significado, e ele pode criar uma maneira nova de calcular uma determinada coisa que ele sempre calculava. Né? Ou estou escrevendo uma frase e de repente eu descubro que eu posso quebrar essa frase ou juntar essa frase usando preposições. Então esse é um pequeno momento de criação. Na hora que ele vai fazer a primeira vez, aquilo é o processo de criação para ele. Né? Óbvio que não com coisas tão simples, estou tentando reduzir alguns exemplos, mas coisas um pouco mais complexas, né? No material que a gente preparou para vocês, tem exemplos de cada um desses itens. Depois vocês podem ir lá com calma e dar uma olhada neles.
E a última coisa interessante falar da estrutura cognitiva. É hierárquica, né? O próprio Cathroth, que é um dos autores da taxonomia original de Bloom, que ajudou na taxonomia revisada, né? Ele vira e fala assim, olha, os dados empíricos que a gente tem, as estruturas que a gente tem analisando e tudo que tem que a gente consegue perceber funcionando, não é muito bem hierárquico, não. Na verdade, assim, esses 3 primeiros níveis, eles são extremamente hierárquicos. Então eu não consigo entender se eu não memorizei as coisas relacionadas àquela área. Como eu acabei de comentar, um exemplo legal, né? Eu não consigo entender linha melódica se eu não conheço os sons dos instrumentos, que eu não consigo separar esses instrumentos. E eu não consigo aplicar se eu não entendo como é que aquilo funciona. Né? Então, essas 3, elas são mais hierárquicas. Elas são mais difíceis de serem organizadas de maneira diferente. Não dá para aplicar sem memorizar. Não dá para entender sem memorizar. As últimas 3, o analisar, o avaliar e o criar, elas não têm uma ordem necessária. O criar é hierárquico. Então, se a gente for pensar em termos aqui, né, em termos de complexidade, em termos de complexidade, sim, elas são completamente hierárquicas. Mas em termos de requisito, se a gente for pensar em termos de requisito, não necessariamente. Então, para eu criar uma coisa, não é obrigatório que eu tenha a capacidade de avaliação. Mas eu preciso saber aplicar, entender e lembrar. Para eu avaliar alguma coisa, não necessariamente eu tenho que ter a capacidade de trabalhar nos mínimos detalhes, de analisar os mínimos detalhes. Mas eu preciso ter a capacidade de aplicar, entender e relembrar. Grande parte da educação infantil, fundamental, e talvez até ser ponta média, a gente está preocupado com esses 3 níveis iniciais. Quando a gente entra na educação superior, quando a gente vai trabalhar no ensino um pouco mais profissionalizante, a gente está preocupado em coisas mais específicas. Aí sim eu consigo ir para esses níveis mais altos. Não é que a gente não possa trazê-los até um certo nível para a educação fundamental e média. E também não quer dizer que eu devo me esquecer desses 3 níveis na faculdade. Eu tenho que continuar trabalhando todos eles, porque cada área do conhecimento diferente é uma coisa novidade para a gente. Então, sim, há uma hierarquia no sentido de complexidade, criação é mais complexa que avaliação é mais complexa que análise, mas em termos de preciso saber uma ou outra, a coisa é ali. É bonitinho assim, igual esses slides? Não, não é exatamente assim. Então a gente tem que tomar um certo cuidado em analisar essas questões de maneira mais pontual. Tá? Muito obrigado.